Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ao descer do monte, os discípulos perguntaram a Jesus por que os mestres da lei dizem que Elias deve vir primeiro. Jesus respondeu: Elias vem e colocará tudo em ordem. Ora, eu vos digo, Elias já veio, mas eles não o reconheceram. Ao contrário, fizeram com ele tudo o que quiseram. Assim também o Filho do Homem será maltratado por eles. Então os discípulos compreenderam que Jesus lhes falava de João Batista. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje a igreja celebra a memória de São João da Cruz, presbítero e doutor da igreja. Ele nasceu em Fontiveros, Espanha, cerca do ano de 1542. Depois de algum tempo passado na ordem dos Carmelitas, tornou-se a partir de 1568 o primeiro dos frades na reforma de sua ordem, persuadido por Santa Teresa de Jesus, tendo por isso suportado inúmeros sofrimentos e trabalhos. Morreu em Úbeda, no ano de 1591, com grande fama de santidade e sabedoria, de que dão testemunho as obras espirituais que escreveu, que por sinais são obras maravilhosas. Se vocês puderem obter as obras completas de São João da Cruz, você vai ter uma riqueza de espiritualidade, uma riqueza de como fazer para ser íntimo de nosso Senhor Jesus Cristo, como entender a questão da renúncia. Ele tem uma das obras dele que se chama Subida ao Monte Carmelo, que ele vai nos ensinando como chegar até o monte que é Cristo. Que São João da Cruz interceda por nós e nos faça santos como ele se tornou santo. Nós estamos ainda nesse tempo do Advento. E o evangelho que nos é proposto hoje na Santa Missa está em Mateus capítulo 17, do versículo 10 até o 13. Entendamos uma coisa. A vinda de Jesus, ela foi preparada. Então, quando nós vamos lendo o Antigo Testamento, nós vemos que o livro do Eclesiástico, que são os livros sapienciais que estão relacionados com a sabedoria, os Salmos, os Pentateucos, os primeiros 5 livros da Bíblia, os profetas, enfim, o Antigo Testamento. Há toda uma preparação onde o povo de Israel vai sendo sinalizado para a vinda do Senhor. O Senhor que vem para nos redimir, o Senhor que vem para nos salvar, nos libertar do pecado, da ação do demônio e tudo mais, e da morte. O Senhor vem nos dar vida em abundância, e essa vida em abundância significa vida eterna, vida no céu. Só que, como eu disse, tudo foi preparado. O último profeta foi o profeta João Batista. No primeiro capítulo do Evangelho de São Lucas, quando Zacarias
ele vai para o templo e ele é sorteado para fazer o oferecimento ali no altar do perfume, onde se colocava o incenso e aquele incenso subia para Deus. Esse é a simbologia, né, do incenso e daquela fumaça. Por isso que nós incensamos o altar, para que aquela fumaça ela possa subir ao coração de Deus como as nossas orações. E estava ali Zacarias fazendo oferecimento e de repente apareceu o anjo Gabriel. Provavelmente uma das orações que Elias ou que Zacarias fez foi justamente essa, que Isabel pudesse engravidar, porque até então Isabel era estéril. E quem é que aparece para ele? O anjo Gabriel, dizendo que Isabel iria conceber. E esse filho, que se chamaria João, ele iria fazer muita penitência e iria preparar um povo fortalecido, um povo de coração em Deus para receber Deus que estava por vir. É por isso que na leitura de hoje essa pergunta é feita, né? Os discípulos perguntando para Jesus por que os mestres da lei dizem que Elias deve vir primeiro. Jesus respondeu: Elias vem e colocará tudo em ordem. Então, João Batista veio, preparou todo aquele povo, ele passou por todo aquele sofrimento, ele foi morto, foi degolado, porque ele falou para Herodes que Herodes estava vivendo o adultério. Herodíades, que era a traidora, ela pediu a cabeça de João Batista para eliminar João Batista, para João Batista parar de ficar dizendo para Herodes que a mulher que ele estava, que era Herodíades, era a esposa do irmão dele. Então Elias foi morto. E se nós formos olhar os profetas também sofreram. Nós temos aí o profeta Jeremias, sofreu tanto. Elias, que sofreu tanto. E Elias, que sobe numa carruagem de fogo. Um grande mistério que a igreja até hoje nós não conseguimos decifrar, porque Deus não nos deu a graça de entendermos com clareza a ressurreição, essa subida essa subida de Elias para o céu numa carruagem de fogo. Então a pergunta é: Elias vai voltar? E aí Jesus fala que Elias, não que seja a reencarnação que João Batista seja a reencarnação de Elias, nada disso, meus irmãos. Mas João Batista é aquele que prepara a vinda de nosso Senhor. E ao mesmo tempo Jesus vai dizer: o que fizeram com ele, assim também o Filho do Homem será maltratado também. Elias foi morto. Ou melhor, João Batista foi morto. Jesus também passou por todo o sofrimento. Isso tudo, meus irmãos, na primeira vinda de Jesus. Assim também o Filho do Homem será maltratado por eles. Aí os discípulos compreenderam que Jesus lhes falava de João Batista. Primeira vinda de Jesus, ele não veio para julgar, mas ele veio para salvar. Então, essa
salvação oferecida por esse sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo na cruz, pela nossa redenção, deve causar em nós o que o Salmo 79 hoje está dizendo no refrão: convertei-nos, ó Senhor, e resplandecei a vossa face, e nós seremos salvos. Convertei-vos. Sem conversão, meus irmãos, não há salvação. E Jesus veio oferecer essa conversão. Ele veio oferecer essa salvação para todos nós. Ele é o grande pastor de Israel. Voltai-vos para nós, Deus do universo, olhai dos altos céus e observai, visitai a vossa vinha e protegei-a. Foi a vossa mão direita que a plantou, protegei-a ao rebento que firmastes. Pousai a mão por sobre o vosso protegido, o Filho do Homem, que escolheste para vós, e nunca mais vos deixaremos, Senhor Deus. Dai-nos vida e louvaremos o vosso nome. Jesus veio para isso. Eu repito, meus irmãos, nesse tempo do advento, nós estamos refletindo justamente sobre essa questão. Na primeira vinda, o Senhor, ele não veio julgar. Ele não veio dar a sentença para nós. Na primeira vinda, o Senhor veio nos salvar. Por isso os profetas prepararam a vinda do Senhor. O João Batista, o último dos profetas, estava lá no deserto, e nós vamos ver aqui há alguns dias João Batista no deserto, dizendo que ele é uma voz que clama no deserto, porque ele veio aplanar esse solo que estava todo assim, cheio de buraco e tudo mais. Então ele veio para colocar tudo em ordem, como Jesus está falando aqui, para que todas aquelas pessoas estivessem preparadas para receber o Salvador. Isso é na primeira vinda. E nós iremos celebrar o Natal justamente para agradecer, louvar, bendizer. Vamos ver naquele menino Salvador, Deus que se fez carne para nos redimir. Mas o Senhor disse que ele virá uma segunda vez. Estou fazendo questão de estar sempre lembrando isso, falando da primeira vinda, falando da segunda vinda, porque isso precisa ficar claro para nós. Infelizmente, nós temos o costume de esquecer as coisas, e é preciso lembrar. A água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Então, meus irmãos, a primeira vinda, Jesus veio para nos salvar. Na segunda, meus irmãos, ele vem julgar agora todas as nações. Todos os povos serão julgados. Porque é preciso que, uma vez que ele nos salvou, nós sejamos agora inteiramente dele. Então, na segunda vinda, Jesus vem separar quem quis ser dele e quem não quis. Então, a igreja está clamando isso com o salmo: convertei-nos, ó Senhor. Que a sua face ela resplandeça e traga para nós a salvação. Então, que a sua face resplandeça em nós. Que nós sejamos santos. Que a sua segunda vinda não seja para nós um momento de terror, mas seja um momento de louvor, de agradecimento. O Senhor está vindo nos buscar. O Senhor está vindo para nos levar para o céu. E veja, somos santos, estamos levando uma vida santa, graças a Deus. Vem, Senhor Jesus. Agora vai ser terrível para aqueles que criticam Deus, falam que Deus não existe. Isso tudo é conversa fiada.
que criticam a igreja, que falam mal dos sacerdotes, falam mal da Sagrada Escritura, dão as costas para Deus. Então, nessa segunda vinda, quando o Senhor vier na sua glória e todos os olhos o verão, vão bater no peito dizendo o que é que eu fiz da minha vida. Isso está escrito nos evangelhos. Vão bater no peito dizendo o que foi que eu fiz, por que que eu não o busquei, por que que eu não fiz a vontade dele. E aí vai ser tarde, meus irmãos. Vai ser tarde. Mas, ao mesmo tempo, o outro grupo vai estar dizendo: Maranatá, que bonito, vem, Senhor, que maravilhoso. Vamos ser fiéis? Vamos levar a sério a nossa santidade? Vamos nos empenhar nessa fidelidade a Deus? Então façamos duas coisas. Rezemos por nós, pela nossa perseverança, e vamos rezar por aqueles que estão com o coração fechado, não querem saber, para ver se antes de Jesus vir, eles possam se converter, como graças a Deus isso tem acontecido. Quantas pessoas têm se convertido? Se nós olharmos no passado, nós vamos encontrar tantos santos que não queriam saber de Deus, do Deus verdadeiro, e se converteram. Santo Agostinho foi um. E tantos outros, Santo Inácio de Loyola, aquela Santa Margarida egipciana que vivia de prostituição, se converteu lá na Terra Santa, justamente ali no Monte Calvário, no Santo Sepulcro. Ela se converteu ali e levou uma vida de santidade. E a partir daquele momento ela foi para o deserto para fazer penitência, esperando o Senhor chegar. O Senhor não veio na sua glória, né, com os anjos e todos os santos, mas veio em particular na vida dela. E como foi que o Senhor encontrou? Levando uma vida santa. Interessante que Santa Margarida egipciana, ela seguiu com os peregrinos que iam para a Terra Santa, mas com a intenção de levar os homens ao pecado, porque ela era uma prostituta. Quando ela chegou na Terra Santa, ali no Santo Sepulcro, ela querendo entrar, algo a impedia de entrar, e aí essa voz convidou ela a mudar de vida, e ela mudou de vida, ela foi para o deserto e levou anos e mais anos na penitência, pagando ali pelo mal que ela tinha feito a tantas pessoas, até que um dia um santo chamado Zósimo, um monge, indo para o deserto, se encontrou com ela. As roupas dela já estavam tudo estragadas. Aí o São Zósimo deu para ela as roupas dele, né, cobriu ela, e ela convidou ele para que ele pudesse voltar no ano seguinte, para ela receber a Eucaristia. Quando São Zósimo voltou, ela já tinha ido ao encontro do Senhor. Estava preparadíssima, meus irmãos. Preparadíssima. Antes ela não estava. Depois ela se preparou bem. E hoje ela está no céu, louvando, bendizendo, glorificando. São Zósimo também estão lá. Santo Zósimo louvando, bendizendo e glorificando a Deus. E esse é o convite que o Senhor faz para mim e faz para você. Porque João Batista veio, preparou, morreu. Jesus veio, nos redimiu, nos salvou, mataram ele ressuscitou ao terceiro dia, subiu ao céu, e agora a promessa da sua segunda vinda. Vem, Senhor Jesus, convertei-nos ao Senhor,
resplandecei a vossa face e nós seremos salvos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe Maria Santíssima, e desça sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Convertei-nos, ó Senhor.